Comigo no estúdio tenho o Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP. Bom dia, Ricardo. Trouxe alguma coisa de novo esta entrevista, esta grande entrevista que vai ser de resto transmitida em 2 atos, não é? Continua a noite. Sim, para já ainda não. Ainda vem a parte que eu considero que será mais difícil para José Sócrates, que é a parte em que ele será confrontado com uma série de indícios, no mínimo estranhos, relativamente àquilo que são as transações de dinheiro entre ele e um amigo em particular, e à forma como ele viveu, num nível de vida que tinha, comparando com aquilo que eram os seus rendimentos. Eu penso que será essa parte sobre a qual até agora José Sócrates ainda não deu nenhum sinal muito concreto que trará mais dificuldade neste exercício de defesa. Na sessão a que assistimos ontem era a parte mais fácil e onde, respondendo à tua questão, não houve exatamente nada de novo. Uma série de acusações relativamente àquilo que foi o comportamento do Ministério Público, neste caso até já de forma muito concreta relativamente à Procuradora-Geral da República, quase que lhe pedindo uma explicação em relação àquilo que é a falta de uma acusação 1 ano e meio depois da investigação ter começado, e a suspeição, mais uma vez, de que teria havido um intuito político por detrás de toda esta operação, dando a entender, mais uma vez, embora ele não tenha usado a expressão, de que ele é um preso político, de que havia aqui um propósito de prejudicar o resultado eleitoral do Partido Socialista. O que ajuda a compreender porque é que já hoje de manhã o Presidente do Sindicato dos Magistrados se veio insurgir contra estas declarações, quase que colocando às pessoas um repto: em que é que vão acreditar? Vão acreditar num político que tem suspeições de corrupção ou vão acreditar na polícia que está, de alguma maneira, a tentar chegar a conclusões relativamente a esse processo? Mas, de qualquer forma, este caso tem algumas questões que levantam dúvidas e que têm sido motivo de debate ao longo deste ano, nomeadamente tem a ver com este tempo de apresentar a acusação, e neste caso em concreto até fez uma crítica, se é que se pode dizer, ao PS, dizendo que devia ter sido o próprio partido também a intervir e a dizer: muito bem, já passaram à altura 6 meses, penso eu que era esse o prazo que ele dava, não há investigação, não há dados, há investigação, mas não há acusação, o PS devia ter feito alguma coisa. É verdade, esse é o ponto forte da defesa de José Sócrates, e é aquele em que, ouvindo, percebemos que ele tem ali uma razão fundada. Parece-me tempo excessivo esta investigação sem que haja nada de concreto, ficamos com dúvidas até relativamente àquilo que teria sido a utilidade da sua manutenção em prisão e depois também em detenção domiciliária, e ficamos também com dúvidas sobre o que é que na verdade a acusação tem de concreto relativamente à matéria da corrupção. E ontem José Sócrates foi muito hábil a apresentar 13 casos concretos em que na verdade nós, meros espectadores, duvidamos um pouco sobre se na verdade terá sido nesses casos, o caso da Parque Escolar ou o caso da empresa Lena, de uma maneira geral, que terão estado por detrás desse fenómeno de corrupção sobre o qual ele está neste momento em suspeição. Depois há outra matéria que tu aqui muito bem colocaste, é que paralelamente a isso tem havido um silêncio muito grande do partido de que ele foi presidente e que obviamente acabou também por ser envolvido em toda esta polémica, que é o Partido Socialista. Desde o primeiro momento que José Sócrates não se mostrou muito confortável com aquilo que foi a estratégia de António Costa de fazer uma clara distinção entre o que era político e o que era judicial, dando mesmo uma dica sobre o que é que António Costa deveria ter feito, que era perguntado exatamente porque é que ao fim de todo aquele tempo a acusação não tinha apresentado ainda nenhuma prova relativamente a este caso, que envolve um antigo primeiro-ministro e, portanto, arrastou para o meio da discussão não apenas as questões meramente judiciais, mas também as questões políticas daquilo que teria sido o exercício do seu mandato enquanto primeiro-ministro. E numa perspectiva um bocado mais difícil, talvez, de medir, como é que pareceu o tom do José Sócrates? Qual era a postura dele nesta entrevista? Estudadamente calmo. Percebeu-se que ele tinha preparado muito bem esta entrevista e que vinha com os argumentos que ele já tem utilizado ou testado em algumas sessões públicas onde tem defendido exatamente estes mesmos argumentos. Muito sinceramente, pareceu-me que o jornalista que o interrogou poderia ter ido um pouco mais longe. Houve ali algumas pontas soltas que poderiam ter sido melhor aproveitadas, nomeadamente relativamente àquilo que é a sua incompreensão relativamente a esta investigação. A verdade é que houve já vários juízes que tiveram este processo nas mãos, não é apenas um único juiz, não é apenas um único procurador, e todos eles, aparentemente, concordaram com aquilo que serão os factos em que esta investigação está a ser fundada, e por isso é que também ainda ninguém se insurgiu de forma muito clara contra a metodologia que está a ser aplicada. Ora, estas questões não lhe foram colocadas de forma muito assertiva, como também não lhe foram colocadas de forma muito assertiva aquilo que é a sua argumentação contra a quebra do segredo de justiça, porque se é verdade que houve quebra do segredo
de Justiça, ainda agora assistimos a José Sócrates de forma muito tranquila, nesse tal tom que tu agora mencionavas, a expor algumas das matérias relativas a este processo, sem aparentemente se preocupar com esse segredo de justiça. E avançando para um outro tema da atualidade e que se prende com esta venda do Banif, o que eu pergunto é, tendo em conta que agora há 15 dias para o Estado vender, esta venda será a solução possível ou acreditas que poderá ser encontrada a solução ideal? Vai ser a solução possível, embora me pareça que, apesar de tudo, tem uma solução mais fácil do que no caso do BES ou anteriormente no caso do BPN. É, apesar de tudo, um caso substancialmente distinto. A verdade é que houve aqui um timing que não pareceu o mais acertado. O anterior governo, eventualmente, teria tido condições para ter iniciado este processo de forma mais atempada e, com mais tempo, a resolução teria sido bem mais fácil do que aquela que foi deixada de herança para este governo. Ainda assim, há aqui interessados e a solução do banco não é uma solução tão intricada, tão difícil de resolver como aquela que afetou outros bancos do sistema bancário português. Ainda assim, havendo exatamente este trajeto, este passado, este lastro de complicações com outros bancos, é natural que os depositantes do Banif estejam neste momento preocupados. E essa simples preocupação, que de resto já está a ser manifestada em alguns balcões do banco, nomeadamente na Madeira, vem agravar a dimensão do problema e colocar mais pressão sobre o governo de António Costa, que terá agora, em tempo recorde, resolver este problema. Mas essa mensagem também tem sido tranquilidade, tranquilizar depositantes, investidores? É verdade, mas também em casos passados já vimos mensagens de tranquilização, nomeadamente em relação ao BES, que depois deram no que deram e, portanto, eu penso que as pessoas já não acreditam muito nessas manifestações de tranquilidade e de segurança e confiança. Ainda assim, também é verdade que, em muitos casos, o Banco de Portugal, o sistema bancário, de uma maneira geral, tem dado uma resposta eficaz a muitas das situações que são idênticas a esta e que não têm, repito mais uma vez, a dimensão que afetou, por exemplo, o caso do BES, onde milhares de lesados neste momento se consideram completamente desamparados naquilo que é a sua luta por a restituição dos seus direitos fundamentais. E sendo que esta é uma questão que, pelo menos desde 2012, na altura em que foi intervencionada e que foram injetados 700 milhões de euros no banco, Costa quer vender até ao final do ano, até para evitar esta nova diretiva europeia, não é, de resgate bancário, que dificulta a resolução de um dossiê que pode trazer várias centenas de milhares de euros, de milhões de euros para prejuízo para o Estado. E também porque Costa precisa de alguma margem de manobra em Bruxelas para negociar e não será seguramente aqui que quer desperdiçar oportunidades. O teu diagnóstico está completamente correto. Há aqui dois patamares distintos, mas que na verdade depois acabam por confluir, que é um patamar meramente técnico. António Costa precisa de evitar a aplicação de novas regras que dificultarão aquilo que é a resolução do problema e por isso é que eu dizia há pouco, eventualmente, e citaste ainda agora a data, desde 2012, que este problema era mais ou menos previsível e poderia ter sido melhor acautelado. E depois há o outro plano, o plano político. António Costa tem neste momento que dar sinais muito claros a Bruxelas de que em Portugal a situação está controlada. Ora, aparecer em mãos com um problema, mais uma vez, de um banco é a última das situações em que António Costa se quer colocar perante os seus parceiros europeus. Neste momento, qualquer situação, tendo em conta a indefinição de um novo governo, políticas que são um pouco mais expansistas do ponto de vista da resolução de algumas questões financeiras, farão soar campainhas em Bruxelas se António Costa lhe aparecer agora com o problema do Banif atrelado à sua negociação. Daí que este prazo do final do ano de 2015 seja, em termos políticos, ainda mais importante do que a resolução do ponto de vista técnico. Ricardo, aproveitando a tua oportunidade e mesmo para terminar, hoje volta a estar em debate o salário mínimo, o Governo defende 530 euros, será difícil ou não o salário aumentar-se e depois progressivamente até 2019 até aos 600 euros? Até aos 600 euros. Eu penso que os partidos à esquerda acabarão por aceitar esta solução. A verdade é que estes 530 euros não são 530 euros, acabarão por ser mais na medida em que muitas empresas pagam 14 salários e não apenas 12 salários. Isto, portanto, inflaciona aquilo que é o valor mensal desse mesmo vencimento. Daí que isso possa ser
ser, por exemplo, um bom argumento para que o Partido Comunista, que é aquele que está mais intransigente relativamente à metodologia de aplicação do novo salário mínimo, possa fazer aqui alguma cedência. Por outro lado, estamos no início de uma legislatura, seria extremamente complicado que Bloco de Esquerda ou, em particular, Partido Comunista, dessem já um sinal de contrariedade relativamente a um governo que precisa necessariamente de alguns Mas os patrões dizem que verificar-se estes números que agora são defendidos vai abalar várias empresas. Sim, mas essa é a estratégia e o discurso que já se esperava da parte dos patrões. A verdade é que estudos que vieram a ser divulgados mostram que o impacto do aumento do salário mínimo nas empresas é absolutamente residual e que isso não terá consequências muito danosas naquilo que é o tecido empresarial. Veremos se os estudos económicos que existem batem certo ou não com a realidade, porque na verdade também há estudos, e Mário Centeno conhece-os, de que em algumas situações um aumento substancial do salário mínimo pode também abalar aquilo que é a confiança das empresas para fazer novas contratações. Tem que haver aqui depois sistemas de contrabalanço, nomeadamente ao nível da política de contratação, das questões laborais. E aí sim eu penso que, ainda não para já, mas ao longo de 2016, nós vamos sentir alguns pontos de conflito entre o Partido Socialista, bloquistas e comunistas relativamente às leis laborais, porque o Partido Socialista não pode apenas aplicar estas medidas sem depois ter uma estratégia mais alargada que passa exatamente pela questão das contratações. Ricardo, muito obrigada. Obrigado. Boa tarde.